Fala pessoal, beleza? Tudo bem com você? Fala cozinheiros e cozinheiras de plantão, beleza? Pergunta para você: você conhece a cozinha autoral? Você sabe quais são as principais características da cozinha autoral? Então, se você não sabe, fique comigo que o tema da aula de hoje é cozinha autoral. Vamos nessa? Mas antes disso, vamos rodar nossa vinheta? Fala pessoal, beleza? Então vamos nessa para a aula 2 aqui sobre cozinha autoral, certo? Vamos primeiro entender o que é cozinha autoral. Se você não assistiu o vídeo 1, certo? Assista o vídeo 1, cozinha do autor, introdução. Vamos entender aqui o que é cozinha autoral. A cozinha autoral, não confunda a cozinha autoral com cozinha tradicional. A cozinha autoral, o nome já está dizendo, é a interpretação pessoal da própria culinária, certo? Por isso que ela está dentro de cozinha contemporânea. Cozinha autoral é a sua interpretação, certo? De uma determinada culinária, de uma determinada receita. Então, a cozinha autoral ela é muito criativa, certo? O cozinheiro tem abertura, ela não tem cânones rígidos, como a culinária tem, certo? Precisa respeitar a tradição, ela precisa respeitar o alimento, certo? Para que ele não perca as suas características, seja ele nutricionais, seja ele as características organolépticas, certo? Mas ele não tem cânones rígidos, não há rigidez, não há enrijecimento da técnica. Então, a cozinha autoral se caracteriza pela autointerpretação da cozinha. Então, é importante isso. Então, vamos nessa aqui para mais uma. Nós trabalhamos a alta cozinha no vídeo 1. Se você perdeu, você volta aí, assiste e vamos continuar aqui. Vamos pegar essa segunda característica aqui, que é a cozinha criativa. Bom, se a cozinha autoral é a interpretação pessoal de uma culinária, opa, uma característica principal deste cozinheiro é a criatividade. Aliás, tá? Todo chefe de cozinha, todo cozinheiro, ele tem por característica fundamental ser alguém muito criativo, ser alguém que tem um pé na criatividade. Afinal de contas, a arte culinária vai beber muito dessa genialidade, desses insights na hora de fazer a sua técnica. Então, a primeira cozinha que a gente vai trabalhar aí, que vai nortear aquilo que a gente chama cozinha do autor, é essa cozinha criativa. E é a capacidade contínua de inovação e investigação. Opa, capacidade contínua de inovar e investigar a arte culinária. De onde veio essa receita, certo? Qual foi o contexto que ela foi criada, de que país é, de que região que é, quais são as variações que existem dessa mesma receita, por que num país há um pão chamado chapate, no outro há o pão folha, no outro, enfim, nós vamos ter, no outro tem piadina, porque cada país vai ter um pão que tem as mesmas características com nomes diferentes, certo? Tá? Vamos entender o que é isso, uma capacidade contínua de inovação e investigação de uma determinada técnica, de uma determinada receita. Então, essa que a gente chama de cozinha criativa. Só pode ser feito assim? Então, faça essa pergunta. Quando você estiver aí fazendo as suas receitas, como que isso se consolidou? Como que era feito lá, então? E como que eu faço aqui e agora? Quais são as minhas interpretações? Isso existe muito bom. Tira um ingrediente, põe outro, tira outro ingrediente, diminui a temperatura do forno, acelera mais um pouquinho, sela primeiro, depois. Isso é a arte de investigar, a arte de investigar a técnica, isso é importante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma carne braseada, aquela carne que você primeiro vai selando ela com pouca gordura, ela vai cozinhando com pouco líquido, certo? E ela vai ficando aquela graxa, vai formando aqueles aldeídos, né? Aquela caramelização que a carne vai ficando. Mas isso também pode ser feito numa chapa, pode
ser feito numa grelha, isso também pode ser feito no forno, certo? Mas as antigas receitas, elas garantem que eram feitas numa panela de ferro, certo? E isso ia diminuindo a atividade de água, a carne era cozida em pouquíssimo líquido, ou até mesmo no próprio líquido da carne, no jus da carne, certo? E essa carne ia ficando uma delícia, certo? Mas você pode variar essa técnica, você pode mudar exatamente a ordem dessa técnica. Então, a cozinha criativa é a capacidade contínua daquele cozinheiro, certo? Que se inquieta por fazer a mesma coisa o tempo todo. E aí o que é que ele faz? Ele vai exatamente investigar como é feito, quem faz diferente, quem são as pessoas que têm uma nova interpretação daquela técnica, e aí sim, investiga-se e traz uma nova perspectiva da arte culinária. Essa é a cozinha criativa, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo cozinheiros que pegam uma receita e eles conseguem mapear quais são os ingredientes chaves. Os ingredientes que, se eu retirar essa receita, perde completamente a sua identidade. E aí ele bebe, faz um recorte, tá? Aquilo que o artista plástico, ao verificar uma pintura, certo? Ele faz um recorte daquela técnica e a partir dali ele recria o novo. A arte culinária é a mesma coisa, certo? Nem sempre nós pegamos o todo. Às vezes nós pegamos apenas uma parte do molho, às vezes nós pegamos apenas a questão de grelhar, de assar primeiro, às vezes só pegamos só um tempero ou um molho frio que vai em cima, enfim. Não pegamos a técnica toda, ou só a parte da massa colorida, certo? Ou só a decoração. Então, essa é a capacidade, certo? Da questão da cozinha criativa, certo? Então, se você é um cozinheiro e ainda professor, eu não consigo ainda, sou pouco criativo. Então, é importante que você comece de forma, comece exatamente, estude a receita clássica como ela é, estude as variações, como que essa técnica e essa receita se apresenta nas diversas regiões e países, talvez países, certo? Estude qual é o contexto daquela culinária, certo? Vamos tomar como base a nossa culinária mãe, por exemplo. Eu estou falando aqui, por exemplo, de Salvador, certo? Estou na capital da Bahia, certo? Então, só aqui nós temos 3 culinárias que regem a Bahia. A culinária afro-baiana, a culinária praiana e a culinária sertaneja. Então, quando eu falo de cozinha baiana, a gente precisa perguntar em qual você está falando, de que culinária você está falando, qual delas, tá? Então, é importante quando você pega, por exemplo, um ensopado de um frango com quiabo, que tem aqui em Salvador, tem na Bahia, na cozinha baiana, e tem também muito marcante na cozinha mineira. Então, os mineiros trabalham de uma forma, os baianos trabalham de outra forma, por exemplo, a cocção do próprio quiabo. Tá? Os mineiros gostam de trabalhar com ele ao final da preparação, mais grelhado, ele está mais escaradiço. Já os baianos gostam dele mais cozido na preparação, seja numa carne com quiabo, seja numa própria quiabada, ele vai cozinhar bastante. Então veja que há variações. É o mesmo ensopado, mas não tem as mesmas técnicas. É a mesma proteína, mas não tem exatamente uma uniformidade na técnica. É o mesmo país, mas nós não temos uma linearidade nas culinárias. Então é importante que você investigue. Se aqui na Bahia nós trabalhamos coentro, certo? No Sudeste vai trabalhar bastante salsa, cebolinha, certo? O coentro vai ficar para outros tipos de prato. Então, esse é o trabalho laboral do pesquisador, o cozinheiro como um pesquisador. Como é que você começa a trabalhar isso? Como é que você trabalha a sua criatividade? Quando você começa a entender como que essas receitas foram criadas,
como que elas estão exatamente estruturadas, certo? Na sociedade e como elas chegaram até nós. Agora você senta e começa a interferir na receita. Lembrem-se, todo cozinheiro, ele não está passivo na hora de cozinhar, ele é um ser ativo, certo? Quando você está cozinhando, você está exatamente adaptando as receitas à sua memória gustativa, a seu cérebro, principalmente receitas que você nunca fez. Nunca fez, o seu cérebro está exatamente buscando as referências daqueles sabores que você já fez. Isso é cozinha criativa. Não há rigidez na técnica, é preciso tentar, é preciso inovar, é preciso investigar, mas para fazer isso, preciso conhecer as bases, preciso conhecer as combinações aromáticas, preciso conhecer as técnicas fundamentais da gastronomia, para aí sim tentar rever e fazer as releituras necessárias que são tão fundamentais naquilo que a gente chama de cozinha contemporânea. Beleza, gente? Então, se você gostou aí dessa segunda aula, segunda aula de gastronomia, principalmente cozinha contemporânea, cozinha do autor aula 2, cozinha criativa, eu já vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí e nos ajude. Então, bora cozinhar, pessoal?